Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, eu sou um chefe de cozinha e estamos aqui no canal Homens e Fogão. E em especial nós agora vamos ter um quadro chamado Sempre Juntos. É um quadro onde não somente vamos conversar questões de homem para homem, mas agora nós vamos conversar questões de casal para casal, família para família. E aqui vamos trazer muitas informações e muitos assuntos especiais em relação a casamento, em relação à criação de filhos e em relação à questão da nossa vida cotidiana. E além de tudo isso, nós vamos aprender aqui um coquetel super especial de morango com Yakult e água com gás. E eu vou fazer um prato muito simples, rápido, para que você possa ter uma noite especial, que é um tortellini com uma fonduta de queijo. O nome é um pouco complicado, mas fique tranquilo que você vai ver que é apenas um macarrão com um molho branco especial. E aqui eu gostaria de apresentar para você a rainha da nossa casa, a nossa mamãe, a minha esposa, que há 17 anos estamos juntos, a Janaína. E além de ser uma ótima esposa, uma ajudadora, uma conselheira, além de ser uma ótima mãe para os nossos 3 filhos, a Janaína, ela é psicoterapeuta familiar, cristão, né? Voltado às questões, né, do dia a dia, as questões aí da ciência da mente, mas voltado à luz da palavra de Deus. Oi pessoal, tudo bem? Sou a Janaína, né, esposa do Rafael, mãe do Emanuel, do Israel, do Azaf, e estamos aqui para servir vocês, para abençoar a vida de vocês. E me fala uma coisa, amor, em relação à questão daquilo que você está estudando, até para que a gente consiga ter um pouco mais de noção e um pouco mais de base, além de nada melhor do que a vida, né, para nos trazer experiências desses aí quase 16 anos de maternidade, né, porque a gente casou, depois de um ano a gente já teve o Emanuel. Qual é a importância aí em relação a esse curso, né, dessa psicoterapeuta que você está fazendo, psicanálise, né, na verdade? Qual é a importância, o que se pode acrescentar, até para a gente poder estar ajudando aqueles que estão assistindo a gente em relação às questões aí da mente, né, da vida, né? Bom, na verdade o curso, primeiro ele é para mim, né, para minha cura, para que eu seja curada, para que eu seja preparada para ajudar outras pessoas, para ajudar outras famílias e primeiro ajudar a minha família, né? Então esse curso eu já fiz psicologia, não terminei faculdade, 2 anos de psicologia, não consegui concluir, mas aí entrei nesse curso para estar realmente tendo mais conhecimento, né? Porque eu sempre amei trabalhar com pessoas, eu amo entender as pessoas e é um dom, né, que eu acredito que Deus me deu, e eu uso isso para minha família, para os meus filhos, primeiramente aqui para o meu lar, para depois, né, assim estender para aqueles que também precisam da nossa ajuda. E esse curso ele é maravilhoso, é para entender realmente a mente humana, os comportamentos, né, do ser humano como um todo, né, corpo, alma e espírito. E estamos aqui com base bíblica, né, que é o mais importante, que é o que a gente acredita, né, a base da palavra de Deus. E entendendo um pouco o comportamento da minha esposa, eu vou preparar aqui, até para a gente poder ter um pouco mais de leveza nessa conversa, eu vou preparar aqui uma mesinha, na verdade uma tábua aqui de frios, que é justamente para que a gente tenha aqui um papo mais descontraído, né? É nada especial. Eu aconselho você que você pode estar fazendo isso, separando aí uma azeitona, separando um salaminho, separando um queijo parmesão, e aí você pode estar colocando na mesa, sentando com a esposa e conversando sobre os assuntos que é necessários dia a dia se conversar. Eu acho um grande erro que existe num casamento é o silêncio, né? O silêncio é algo que de fato isso atrapalha os muros de silêncio, e quando a gente vai ver, não é de um dia para o outro, né? De um dia para o outro acabou. Não se acaba de um dia para o outro. Então, na verdade é a transparência entre o casal, né? A conversa,
e você verbalizar bem o que você quer, o que você precisa, né? Tem muitas mulheres que querem que o esposo adivinha, e isso não existe. Então é isso, é a gente realmente olhar no olho e ser transparente um com o outro. Bom, sabendo do comportamento da minha esposa, eu acho que ela vai ficar mais feliz depois aqui de uma mesinha de frios pra gente poder estar conversando. E além de mais, eu vou fazer aqui um coquetel muito simples que você pode estar fazendo aí na sua casa para sentar nessa mesa, para olho no olho conversar, que é um coquetel de morango. Então esse coquetel é muito simples. Eu coloquei o morango no copo, a gente vai pilar esse morango num copo para depois a gente colocar numa taça mais especial. É muito simples. Vamos aqui, ó. Ou pode também usar um mixer, né? Alguém que tiver um mixer aí, usar para fazer para mais pessoas, para seus filhos, né? Para aumentar esse coquetel. Exato. Olha, já separei aqui uma taça. Eu vou colocar aqui então esse morango. Ele tá amassadinho, tá bem? Vou colocar aqui gelo. Você pode estar caprichando nesse gelo. Yakult. Olha, morango, gelo, um Yakult e vou colocar para a gente adoçar aqui o leite condensado. Aí isso vai muito aí do gosto, né? Desse leite condensado. E vamos colocar água com gás. Aqui fica aqui um coquetel. Um coquetel diferente. Agora eu vou aprovar. E agora é a hora da verdade, que é a hora de experimentar. Para que fique algo mais ainda delicado, a gente vai colocar um moranguinho aqui, ó. Um moranguinho para que a gente tenha um coquetel aqui sem álcool de morango com Yakult, leite condensado e água com gás. Aí sim. Muito bom. Ficou bom? Maravilhoso. Bom, agora a gente agora está preparado para a gente começar a nossa conversa. E inicialmente a gente gostaria muito de apresentar a nossa história. A nossa história foi baseada a princípio no nosso namoro através de muita oração, através de muita dedicação em Deus, né? Evidentemente que eu tinha uma história passada, a Janaína teve uma história passada, mas quando nos encontramos, estávamos guardados estávamos também num tempo que a gente não queria muitos relacionamentos, né? A gente estava num processo de cura com Deus, né? Um processo aonde os nossos corações estavam mais guardados, mais fechados. E Deus, a gente acredita nisso, que decidiu nos apresentar. Foi num momento muito especial, mas no momento que eu encontrei a Janaína e depois de praticamente 2 semanas eu fui morar em outro estado. Ela morava em Minas Gerais e eu fui morar em Florianópolis. E ali se começou, a gente acredita, né, que um selo de Deus, porque houve um namoro santo. Evidentemente um namoro na distância, e a gente percebeu que havia já, né, uma graça de Deus em nos guardar em relação a isso, não é? Uhum. A gente se escondeu em Cristo, né? Buscou o Senhor para realmente Ele ser o centro da nossa vida, né? Primeiro a gente se encontrar nele, estar com Ele, né?
e não ter falta de nada em nós, porque o Senhor é presente aquilo que Ele tem para nós, né? Então nesse momento a gente estava imersos em Cristo. Então, na nossa história, a gente sempre pontua que a gente estava no lugar certo, com pessoas certas. Havia ali amizades, né, no nosso meio que nos levavam até Deus. Então, mesmo nós solteiros, ainda não casados, as pessoas que a gente começou a frequentar, os lugares que a gente começou a frequentar, né, as pessoas que a gente começou realmente a fazer as amizades, eram pessoas que nos levavam até Deus, que queriam Deus mais do que a gente. Então a gente pontua aqui como algo importantíssimo para o sucesso de um casamento, você estar em lugares certos, né? Às vezes aí casamentos são destruídos, né, por causa de influências erradas, né? Casados tendo muitos amigos solteiros, é algo que destoa, né? São momentos diferentes, são momentos da vida diferentes, são as estações diferentes. A vida, assim como aí a nossa natureza, né, ela é feita das estações. E a gente percebe que existe essa questão de também as estações da vida. Então não tem como você casado estar vivendo com pessoas solteiras, isso vai destoar, né? Mas me fale, Jana, em relação à questão de toda a história, né, nossa indo de Florianópolis, como que foi, né, a questão do nosso casamento inicial, até a chegada do Emanuel, né, sobre nosso primeiro filho, primogênito, né, e depois com o Israel, depois com o Azaf, sobre maternidade. Na verdade, a gente teve esse tempo, né, que foi um namoro à distância, se guardando em Cristo, né, se colocando realmente aos pés do Senhor, como o Rafa falou, né, com os amigos certos, né, que influenciava a te levar para Cristo, e isso te mantinha em santidade em Deus. Então nós fomos 9 meses de namoro, né, à distância, acho que a gente se viu só 2 vezes, e quando aconteceu o casamento, né, o Senhor já tinha uma promessa que eu teria filhos, né, que abriria minha madre, e isso foi um grande milagre de Deus na minha vida. E logo em seguida eu tive, né, o Emanuel, que já veio em seguida do nosso casamento, e logo após de 1 ano, né, já veio o Israel. Então, assim, depois de 3 anos e meio, o Azaf, né, então é um desafio, né, porque eu mudei para Florianópolis para morar lá, né, em Floripa com o Rafa depois do casamento, só que eu tive o Emanuel em Itajubá, né, e depois o Israel. E quando o Emanuel estava com 2 anos e o Israel com 1 ano, a gente foi para BH, sem apoio nenhum, sem ajuda de ninguém, no sentido que nós estávamos morando à distância. E nessa trajetória, somente, como eu posso dizer, é o Senhor nos dando graça, lendo livros, né, buscando em Cristo ser uma mãe melhor, um pai melhor, né, e congressos de mulheres, congressos de louvor e adoração. A gente participava de muitos congressos em BH, né, nós congregamos na Batista da Lagoinha. Então, mesmo a gente tendo os filhos pequenos, nós não deixamos de congregar, nós não deixamos de buscar Deus. E o Rafa ficava com os meninos, né, que eram pequenos, para eu ir de manhã, e eu ficava com os meninos para ele ir à noite, ia se revezando, lendo livro. E quando os meninos dormiam, uma coisa que eu nunca esqueço, eu estava tão cansada, que eram praticamente 2 bebês, né, 2 bebês na fralda, 2 bebês mamando, e eu ia para os pés do Senhor. Tanto é que na nossa sala lá em BH, o Rafa sempre falava, a sala é da Jana. Quando a gente recebia visita, as visitas às vezes queriam ficar até mais tarde conversando ali, né, até às vezes um pouquinho mais tarde, se estendendo, e ele falava, não, essa sala é da Jana, porque eu precisava buscar a Deus, beber da fonte para continuar no outro dia cuidando dos meninos, né? A gente se compadece muito, né, justamente desses os pais, né, os pais de primeira viagem, que às vezes precisam, né, por uma questão de oportunidades, uma questão às vezes até de necessidade, sair do seu ambiente seguro, ali da sua zona, né, de conforto, da sua zona de amparo, e precisar então sair, morar em outras cidades. E nessa questão da relação da gente frequentar os cultos, e aí a gente percebia que era importante. A Janaína, olha, tem um congresso
de mulheres lá do Diante do Trono. Então, vai lá. Vai, você recebe de Deus, deixa que eu fique com as crianças. Evidentemente, é muito importante e depende muito do cenário. A gente fazia, né, essa situação porque era uma questão assim, era muitas pessoas, né? Cabia, eu acho que era 5.000, 6.000 pessoas cada culto. Então os estacionamentos lá em Belo Horizonte eram difíceis, né? Eram vários morros, era bem delicado. Então, para toda essa logística, né? De sair, de estacionar, de descer carrinho, enfim. Então a gente percebeu, olha, melhor você vai, recebe de Deus, eu fico, depois eu vou no outro congresso. A gente nem todas as vezes fazia isso, mas isso nos alimentava, isso aí nos trazia mais reforço, um reforço espiritual para a gente prosseguir, né? Pra gente... E nos domingos ia toda a família, né? No domingo que tinha a salinha para as crianças, aí a família tinha toda. Um pouco mais de estrutura da igreja. Sim. Isso depende muito da igreja que também estamos, né? Antes da gente continuar, a gente tem ainda muita coisa para estar conversando, mas eu vou começar aos poucos aqui a fazer aqui o nosso prato aqui do dia, essa tortellini com uma fonduta de queijos. Eu comprei esse macarrão, você pode estar comprando ele aí nos supermercados, e aqueles macarrões recheados. Eu gosto muito, tem um capellini, tem o tortellini, e esse é recheado de carne. Existem vários outros, né, que você pode estar encontrando, pode ser tanto artesanal ou industrializado. O mais importante é você fazer aí um prato, sentar à mesa e conversar, e olhos nos olhos, né? Às vezes você não vai conseguir por uma questão econômica, talvez é por causa dos filhos pequenos, aquela situação que a gente sabe como é, né? Que não dá para sair, você não tem às vezes uma rede de apoio. Coloque as crianças para dormir, faça esse prato simples, sente à mesa, acende ali uma velinha, ponha uma mesa, ponha ali 2 jogos americanos, aí você pode estar conversando. Então o que a gente vai fazer? Eu vou colocar a massa para cozinhar em água e vou fazer aqui o nosso molho branco. Bom, eu já coloquei o macarrão para cozinhar, e aqui ó, vai ser algo simples. A gente vai utilizar uma manteiga. Eu vou utilizar aqui uma manteiga, ó, um tablete de manteiga. E nessa questão eu vou estar aqui suando aqui um alho. E nesse momento eu vou passar aqui um alho nessa manteiga para justamente a gente ter aí um gosto especial, tá? No nosso molho branco, que na verdade é uma fonduta. Uma fonduta nada mais é do que o fondue francês. A fonduta, ela é chamada fonduta pelos italianos. Então é um fondue, nada mais é do que um fondue para a gente colocar aqui numa massa. Fica algo especial, fica algo bem diferente. Bom, depois aqui ó, que eu já coloquei o nosso... Depois que eu coloquei o nosso alho, bom, depois de dourado o alho, eu vou colocar aqui um creme de leite fresco. Você vai ver que é algo simples, rápido, ó. O creme de leite. Eu tô fazendo aqui a receita para uma pessoa, apenas aqui para Jana, mas depois na descrição do vídeo vai ter a receita aí para você duplicar, para você poder estar fazendo a 2 especial. Mas evidentemente você depois pode estar compartilhando isso com a família, com os filhos, sente eles à mesa, conversem, faça aí um jantar especial também em família. Bom, e o cheiro tá bom, hein? Eu vou colocar aqui, olha, nesse momento eu vou colocar um pouco de vinho. E não se preocupe, da mesma forma que a gente fez o coquetel, eu vou colocar o vinho mais para cozimento, aqui para uso culinário. Você pode ficar despreocupado em relação ao vinho,
porque nós também não somos adeptos de bebida alcoólica, assim como a gente fez aqui no coquetel. A gente vai cozinhar, vai evaporar esse álcool, então fique tranquilo, não vai ter problema nenhum. Depois que começou a ferver, ó, eu vou colocar aqui, ó, um queijo gorgonzola. Vou colocar um queijo emmental. Se você não achar um queijo emmental, você pode estar colocando aí o mussarela, sem problema nenhum, faz o mesmo efeito. E eu tenho aqui também, para a gente poder ter um queijo, para a gente poder ter um molho especial, eu tenho aqui um pouco do parmesão ralado. Eu ralei ele agora na hora. Acredito que ele vai ficar muito especial. Vou abaixar o meu fogo. E uma coisa que a gente estava conversando aqui, né, amor, é a relação em todo esse tempo, né, de começo de casamento, de começo de criação de filho, como a gente acredita que fez algo que é fundamental, que é não caminhar sozinho. Sim. Você sempre ter a coragem de pedir ajuda. É essencial você pedir ajuda. Se tiver pastores, né, que é essencial também acompanhar vocês, né, ter um casal de pastores e sempre estar, né, recorrendo a esses apoios, né, ou ter uma amiga também que já está casada há mais tempo, como a palavra de Deus fala, né, que as mais velhas ensinam as mais novas, né. Então, procurar pessoas que vivem mesmo um casamento abençoado por Deus. Isso é importantíssimo, assim, você não pode ter orgulho em pedir ajuda, em talvez até fazer uma terapia, né, que é no caso, assim, com terapeutas cristãs, buscar essa ajuda mesmo em Cristo também, né, e que Deus te apresente os amigos dele, né, tanto dentro da igreja, né, ali, que é um meio que realmente é importante, né, você buscar nesse contexto onde você está inserido. E é isso, não ter orgulho e pedir ajuda mesmo, não se esconder, né, usar atrás de máscaras ou camuflar, né, porque ninguém é perfeito, não existe assim ainda um casamento perfeito, nós estamos sendo construídos em Cristo, né, estamos buscando em Cristo para que o Senhor, ele cada vez mais nos aperfeiçoe, né, nele. E isso que a Jana tá falando é algo super legal, porque precisa tomar cuidado em relação a com quem você vai desabafar, certas, né? Com quem você vai conversar. É orar, né? Pedir para o Senhor te direcionar. Eu acho que além da oração, e aí a oração acho que vale tudo, é a base, né, de todas as coisas, mas a gente precisa entender uma coisa. Será que eu estou pedindo conselho para pessoas que têm frutos? Tem frutos? Conhece a árvore. A gente percebe sobre... um grande empresário, ele não vai pedir conselhos, ou uma pessoa que quer alavancar os seus negócios, não vai pedir conselho para, às vezes, um empresário que está quebrado no momento. É claro que a gente sabe que esse processo é importante. Grandes empresários, eles passaram por essa questão, né, de se aprender com a quebra, né, de um negócio. Mas no momento em si, você precisa entender que é importante, né, você começar a pedir conselhos e a tomar conselhos de pessoas que já estão experientes nessas, né, de pessoas que têm frutos, que têm um casamento estruturado na palavra de Deus, que tem os seus filhos estruturados na palavra de Deus, que de fato tem colocado a palavra de Deus e colocado os princípios de Deus em primeiro lugar dentro da sua casa, né? E você vê isso, né, como o Rafa falou sobre os frutos, né? Até onde a gente tem muita essa cautela, onde a gente vai congregar também, sempre olhar ou para a esposa do pastor ou para os filhos, né? Que ali é a referência, né? De onde vem tudo, né? Que desce ali para a igreja. Então você tá sempre ali atenta, né, a saber como que é a criação dos filhos, como que são os filhos, como que é. Perfeição não vai ter, mas pelo menos vai ter algo ali que vai te sinalizar, né? Bom, nesse momento o nosso tortellini já está pronto. Eu vou só ali
pegar ele pra gente colocar nesse molho branco e a gente poder estar finalizando ele. A gente estava conversando até antes de gravar de como um dos segredos, não existe casamento perfeito, mas um dos segredos para que um casamento dure, para que ele passe essas provas, né, desse começo que a gente está conversando, da questão da maternidade, de filhos pequenos, de você não ter aí uma rede de apoio, é a relação de você abrir o seu coração. Ser flexível, né, pedir perdão, ter humildade, porque não tem perfeição no casamento, mas tem a humildade de você reconhecer os seus erros, né, virar o holofote para você, né, não para o outro, e ver que você precisa de conserto, né, e ter um coração quebrantado e contrito diante de Deus, né, o qual o Senhor nunca vai rejeitar. A gente precisa voltar para Deus, né, a gente precisa voltar para Jesus, se quebrantar diante dele, né, beber da fonte que é ele, e ir até nosso esposo, né, e não olhar para os erros dele, né, mas olhar para nós, o que eu preciso mudar, porque muitas vezes a gente busca consertar o outro, mas quem mais precisa de conserto somos nós, e nós nos consertamos. Se cada um olhar para si, todos vão se consertar, né, ali vai haver uma harmonia em Deus para que haja o perdão verdadeiro, para que haja o quebrantamento, né. Então eu acredito muito nisso, que assim, nós estamos juntos há 16 anos, com 3 filhos pequenos, né, como minha prima sempre falava, que é pastora, eu ia me aconselhar com ela, e ela falava, a prova de fogo do casamento é os filhos, porque é uma benção os filhos, a herança do Senhor, presente do Senhor, mas é um momento que prova você ali, né, que você tem que lidar com a demanda da casa, a demanda de um casamento, manter um casamento, cuidar dos filhos. Então é um momento que se você não estiver imerso em Cristo, você não vai conseguir buscar essa força para você continuar. E a gente percebeu de que não adianta você fazer 50 cursos, né, para casamento. Você pode até entender um pouco mais em relação ao que é casamento, mas o casamento em si você vai aprender na prática. Sim. Por isso que o perdão, por isso você abrir mão do seu orgulho, daquilo que vai gritar dentro de você, eu acho que é uma das coisas mais importantes. Porque você reconhecer que você precisa melhorar, você reconhecer de que você precisa aprender mais, precisa estar se evoluindo, aprendendo, mas em relação ao perdão, de como isso é importantíssimo, porque senão não existe livros, não existe teoria que sustente um casamento se houver um orgulho, se houver um travamento, né? Se houver um coração duro. Eu vou finalizar aqui o nosso prato. Olha, pegue um prato, nesse caso eu vou colocar um prato um pouco mais escuro para a gente destacar essa massa. E na questão do empratamento é muito simples. Ó, a gente vai colocar aí esse nosso tortellini aqui no centro do prato. Detalhe, hein, gente, quando vocês pedirem um esposo para Deus, orem para que ele saiba cozinhar pelo menos. Olha aqui. Então, em relação a isso, eu vou colocar aqui um parmesão, tá? Aqui no centro do prato também. Ó, você sempre dá uma ajeitada. Você pode estar colocando um verdinho, que eu tô colocando aqui um broto de beterraba. É só para fazer uma graça, algo mais especial. Mas aqui a gente tem aqui então um tortellini com uma fondue de queijo. Um prato rápido, simples, que você pode estar fazendo, sentando à mesa, e o mais importante, colocando para fora, conversando, resolvendo a base de uma conversa sadia. E uma dica de ouro, gente, seja grata, agradeça por tudo, né? Às vezes pelas coisas simples, que não são tão simples, né? Tudo que faz é muito válido, é muito de extrema importância dentro de um casamento. Então eu te agradeço, amor, dá um beijinho. Te amo, viu? Muito obrigada. Eu também te amo. Experimenta. Vamos experimentar. Vamos experimentar para ver se tá bom, se ficou legal. A gente conversa muito aqui no canal Homens e Fogão de que como aí às vezes um jantar, como um prato, ele pode ser um pedido de desculpas. Maravilhoso. Ficou bom? Ficou maravilhoso, gostoso? muito bom. É muito simples. Alegra o coração da gente, não né? é? Um marido cozinhando,
né? Quebrando a rotina do dia a dia. Ó, fica a dica aí, hein, maridos? Muito bom, maravilhoso. E como aí às vezes um prato pode ser um grande pedido de desculpa, né? Às vezes a gente fica muito no falar, não fala. Às vezes a gente fica tentando explicar questões que às vezes já estamos desacreditados, né? A gente precisa colocar as nossas ações, precisa a gente colocar aí mais ações do que palavras. Um jantar à mesa, uma boa conversa, um presente, um chocolate, isso pode trazer aí um pouco mais de conforto, né? Num casamento que está destruído, num coração de uma esposa que está machucada, em algo que tem se cansado durante todo o tempo. E sobre esse resumo que a gente tem conversado, de que a gente entende que não é simples um casamento, né? É algo feito por Deus, é algo estruturado por Deus, mas como é importante estar com pessoas, não é? Estar com pessoas sim, amigas, como é importante boas influências, como é importante você ter aí um casal referência para que você possa ser discipulado, se aproximar, né, desse casal. Sempre você buscar essa aproximação, né, para você aprender. Eu vou só abrir um parênteses, como o Rafa estava falando do amor, né, que o amor é atitude. Tem uma frase que fala assim: o amor é o que o amor faz. Então, realmente é fazer, né, mais às vezes do que falar. E eu estava conversando com o Má um dia e ele me perguntou: pai, tem um grande amor, né, uma pessoa preparada para Deus, né, para mim, em especial? E eu disse para ele: meu filho, acredito eu que não, porque um grande amor, ele não é achado, o grande amor, ele é construído. Então, uma esposa não nasce pronta para o seu marido, um filho não nasce pronto para os seus pais. Nós precisamos sermos construídos, nós precisamos estar lá sendo lapidados, trabalhados diariamente com todas as questões da vida, para que de fato a gente chegue numa transformação e num casamento feliz. Eu gostaria até da gente lembrar de uma vez que a gente não estava passando um momento muito legal. Como qualquer outro casamento, a gente estava passando por dias aí pouco difíceis, né? E a gente estava morando na nossa casa no sul de Minas. E aí eu lembro que às 1h30 da manhã eu não estava mais aguentando uma situação, né? Que nós não estávamos aguentando, né? Mas eu lembro que eu tive assim um impulso de correr na casa dos meus pastores, do Mauro com a Luciana, são pastores do nosso coração. E eu corri para ele, eu bati lá na casa dele e aí quando ele saiu na janela, eu disse: por favor, eu preciso que você vá até minha casa. E aí eu lembro que ele desceu a rua, ele morava perto lá da nossa casa, e a gente se assentou à mesa e a gente conversou. A gente resolveu ali. Então, isso não é um passe de mágica, na verdade é construção. Vence mais quem cede mais. Sim. Vence aquele que cede, porque às vezes fala: eu não vou ceder, então você perde. Vence aquele que cede. É o contrário, a palavra de Deus diz assim: olha, que o fraco diga eu sou forte, que o último vai ser o primeiro. É assim que Deus faz. Então às vezes você pode passar: não, mas de novo eu vou ceder, mas de novo eu vou pedir desculpa, mas de novo eu vou pedir perdão, mas de novo eu vou fazer. De novo você vai fazer. Estamos sendo transformados. A verdade é que você precisa ter sabedoria para lidar com a sua casa, não é? Sim. É buscar essa sabedoria em Deus, né, que é a fonte de tudo. E como o Rafa falou, né, buscar ajuda, ir para a pessoa certa, né, correr para a pessoa certa, e para que você seja ministrado, para que você sente à mesa e ali seja tudo esclarecido, né, colocado à luz, para que a luz de Cristo dissipe todas as trevas, né, que tanto que há, né, porque sempre nunca é um só que tá errado, sempre é os dois, a situação às vezes externa, né, que também contribui para isso. Em muitos casos que a gente foi ministrando e foi ajudando casamentos,
a gente foi percebendo que justamente sobre isso, que nunca é uma pessoa. Não. Infelizmente, nós precisamos aceitar isso. Que um casamento, assim como eu disse, um casamento e um grande amor, ele é construído. E um casamento também ele é construído. E outra coisa que eu ouço muito também, né? Exemplo, assim, às vezes as pessoas falam, ah, mas o marido dela é uma bênção e ela não é. Isso não existe. Não. O marido e a mulher são um. Então, se ele é uma bênção, ela também é uma bênção. Se ele erra, ela também erra. Então, se você falar do Rafa, você está falando de mim. Se você falar de mim, você está falando do Rafa. Não existe essa coisa, um é melhor que o outro, né? A tampa e a panela. Eu sempre falo isso, é a tampa e a panela. Então, não tem como... Nem eu posso falar algo do Rafa, porque eu vou estar falando de mim mesma. E nem ele falar de mim, né? Então, às vezes, a gente olha para um casal, a gente julga muito também, falando assim, ah, olha, o marido dela é uma benção, mas ela é, às vezes, ela é assim. E você não sabe o contexto, o que acontece dentro desse casamento. Você não sabe o que essa mulher passa, que ela age dessa A gente chega forma. até a estranhar quando às vezes aparece muito um e o outro não, né? A gente exatamente. Fica, você tem que... aonde está, né? Adentrar mais dentro dessa situação, né? Ainda mais a gente, assim, que pela misericórdia de Deus, né? A gente já ajudou muitas pessoas, fomos muito ajudados também. E a gente adentra dentro da situação, a gente vê que não é bem assim. Então, assim, sempre é os dois. Bom, e nesse vídeo foi um resumo aqui, meu, da Jana, sobre o nosso início de casamento, sobre como nós temos levado a nossa vida em Cristo e como foi esse início nosso sem uma rede de apoio, nós saindo do interior e indo para a capital, né? Tendo filhos pequenos e como a gente foi percebendo o casamento como algo que deveria ser lapidado, deveria, né? Algo que precisava ser construído aos poucos. Está sendo, né? E está sendo, está né? sendo construído. Eu lembro que uma vez o nosso filho disse, pai, quando que Deus transformou a sua vida? Eu disse, filho, Deus não transformou minha vida. Está transformando. Eu estou numa constante transformação. E assim nós somos nosso casamento, e assim é a criação dos nossos filhos, e assim se constrói um casamento forte, um casamento feliz, sendo construído dia após dia. Esse foi o nosso quadro do Sempre Juntos aqui no canal Homens e Fogão. Então eu quero agradecer vocês, muito obrigada, que Deus abençoe a cada um, né? Não esqueça de dar o seu like, de comentar, porque quando você comenta o YouTube, ele indica o canal para mais pessoas, para que sejam abençoadas. O intuito aqui do canal, né, Deus já tem nos chamado há muito tempo, há muitos anos, para começar esse projeto para Deus, né? Com um propósito para Deus e acho que chegou o momento, né, da gente estar aqui abrindo um pouquinho, né, da nossa história. Então comente, compartilhe, para que isso vá para outras famílias, para que outras famílias sejam abençoadas. Assim como o Rafa já disse, estamos em construção, né, buscando em Cristo ser melhores e poder realmente, né, que a gente possa transbordar, né. Muito obrigada, Deus abençoe, um beijo. Agora eu vou deliciar essa gostosura aqui. Fique com Deus, gente. Pessoal, muito obrigado, Deus abençoe e até o próximo vídeo.